E aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo? Vamos lá. Aqui nesse vídeo eu já rodei a aplicação do Laravel e a gente tem essa seguinte estrutura de menu: usuários, instituições e grupos. A parte de grupos ainda não funciona e é ela que a gente precisa começar a implementar. No vídeo anterior a gente começou a implementar toda a estrutura de modelo da classe de grupos e migrations e tudo mais. A gente fez essa configuração e agora aqui nesse vídeo a gente vai dar início na configuração do nosso front-end. Nós vamos implementar o front-end da estrutura de grupos, beleza? Então vamos lá. Antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, faz aí a sua inscrição, ajuda bastante a gente chegar a outras pessoas que esse conteúdo possa ser relevante, beleza? Se você está gostando do vídeo também, deixa o seu joinha aqui e não se esquece, a gente tem um grupo no Facebook que você está convidado a participar, a gente tem também um grupo no WhatsApp que você pode entrar e ainda tem uma lista de e-mails que eu te envio uma mensagem sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal, então não deixe de se inscrever lá também. E ainda, se você gosta de acompanhar o dia a dia das pessoas, você pode seguir o meu Instagram, que vai aparecer aqui na tela e também aqui na descrição, que em breve eu vou começar a fazer um bate-papo com pessoas da área de tecnologia relacionado à gestão de projetos lá pelo Instagram, pelo live do Instagram, beleza? Então, bora começar o vídeo aqui agora. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, a gente tem que ir no nosso routes, web.php, e aí a gente tem que criar aqui um route resource para o nosso grupo. Então vamos lá, group, e aí a gente coloca groups controller. Aí tem um detalhe que a gente vai começar a ver possibilidades que a gente pode fazer com as nossas rotas. A gente vai abrir aqui a pasta app, entities e group. Repara o seguinte: o group ele está relacionado a uma instituição. Ele tem um relacionamento forte com a instituição, assim como ele tem com o usuário, mas por enquanto o interessante para a gente é com a instituição. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui, um grupo pertence a uma instituição. Nesse caso, a gente pode ter uma rota que ela vai ser institution.group, e aí ele vai criar uma estrutura para nós, que a gente vai ter a instituição, vamos supor que isso aqui é o nosso URL, ele vai ter instituição barra um ID qualquer, por exemplo 1/group, e aí a gente vai acessar grupos da instituição 1. Por enquanto a gente não vai fazer isso porque não é o nosso intuito aqui agora. A gente quer só fazer um CRUD de instituições no nosso sistema, e aí futuramente a gente vai ter uma listagem de grupos por instituição, e aí sim a gente vai usar essa rota com escopo de instituição, beleza? Então por enquanto aqui tá ok. O que a gente precisa fazer, deixa só esse group normal aqui, e então agora a gente já pode abrir a nossa view. A gente vai entrar no nosso template e no menu lateral a gente tem o link de groups e nós vamos colocar aqui um href levando lá para nossa rota. Então a gente abre duas chaves, fecha duas chaves também, chama o helper route e passa o nome da nossa rota, que é group.index. Lembrando que esse nome index, essa extensão aqui, a gente não definiu ela de forma explícita aqui no nosso arquivo de rotas, mas quando a gente usa route resource, a gente automaticamente está declarando essa rota, assim como outras: store, update, delete, view, show, create, é tudo pelo próprio método resource. A gente poderia criar de forma explícita, poderia sem nenhum problema, mas como a gente já está usando aqui no nosso projeto o resource, vamos manter dessa forma, beleza? Então vamos lá. O Sublime me lembrando que eu tenho que decidir logo se eu vou comprar a licença ou não, e vamos lá. Atualiza aqui, ele não deu nenhum erro, ou seja, a rota existe, ele já identificou. Se a gente colocar o mouse em cima do link, ele já me mostra lá embaixo, ele vai redirecionar. E se a gente acessar, aí sim ele vai dar um erro e ele vai dizer, ele obteve um institution que foi inesperado. E aonde foi isso daqui, no group.php, linha 20. Vamos ver o que está acontecendo. Group.php é a nossa classe modelo, e a linha 20 é essa daqui,
Ele diz o seguinte, ó, institution é inesperado, por quê? Faltou um function aqui, ó. E aí é claro que ele iria lançar erro pra gente. A gente atualiza e aí sim o erro que eu estava esperando, que é o view groups index not found. A gente precisa criar a nossa view. Então vamos lá, resources, views, e aí a gente mantém o mesmo padrão também. A gente cria uma pasta aqui, groups, tudo minúsculo, né? E aí vamos lá, index, new file, index.blade.php. E aqui eu acabei não falando sobre isso nos vídeos até agora, mas pode ser que você tenha essa dúvida. Precisa usar o Blade quando a gente está escrevendo o código Laravel? Não necessariamente. Se a gente quiser criar uma rota, aliás, uma view index.php, a gente pode criar. Só que aí as tags do Blade não vão funcionar. E a gente tem que realmente escrever tag PHP dentro da nossa view. E aí que para mim não é muito interessante. Se você se deparar com um caso onde saiba que pode fazer. Beleza? Então index.blade.php. E aqui a nossa view está criada. O que a gente precisa fazer agora? Estender o nosso template master. Então extend. Onde está o nosso template? Ele está em views, templates, master. Então vamos lá. Templates /master. Ponto master, não é barra master, ok? Então vamos lá. Aí a gente tem que colocar um section. E eu não me lembro o nome da section que a gente está usando. Eu vou verificar aqui no institution. Conteúdo view, ela se chama. Então a gente coloca o nome da nossa section, fecha a section. E aqui já está tudo ok. Então vamos lá. Index group, só para a gente verificar se deu tudo certo. E vamos lá no nosso browser. Beleza, index group. Ele teve um ponto e vírgula aqui que eu não estou vendo de onde. Aqui, esse ponto e vírgula não existe. E aqui está ok. O que nós precisamos fazer nesse caso agora? A gente tem que criar o nosso formulário para a gente poder cadastrar grupos. Então, antes disso, o que a gente tem que entender é quais campos nós vamos precisar. Então, a gente abre o nosso modelo e verifica. Ó, a gente tem um name, user ID e um institution ID. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil para nós. E, de novo, a gente vai aproveitar o mesmo padrão de código que a gente está fazendo no nosso projeto. Então, vamos lá. Form open. Eu vou copiar aqui também só para, aliás, pronto, achei o que eu queria. Aqui só para ficar mais fácil de lembrar o que a gente tem que escrever aqui de código. Então vamos lá, a gente vai abrir o formulário, porque a gente tem que manter o mesmo padrão, afinal de contas a gente tem que sempre buscar reaproveitar código. Então form open, e o primeiro passo para a gente reaproveitar código é a gente definir padrões dentro do nosso desenvolvimento. Então route, deixa ela em branco por enquanto. Nosso método mantém ele como post normal. Method post, e aqui é onde a gente precisa copiar a nossa classe form padrão. Beleza, agora a gente já faz um form close. Isso aqui não precisa, tira, ok. Vamos lá, include. Onde que está o nosso include? Está lá em templates, ponto formulários, formulário, tudo no singular, templates, formulário. E agora, qual que é o tipo de dados que a gente vai precisar? É o input, então eu chamo o input aqui. E vamos passar para ele as nossas variáveis, que é um label, nome do grupo. Aí a gente tem o input, aí a gente pega aqui, ó, name, é o nome do nosso input. E aqui attributos, vamos passar attributes, placeholder, nome do grupo.
Esse placeholder geralmente ele vai se manter igual o label. A gente pode fazer omitir um e a gente vem aqui no input e muda para que o placeholder receba o label automático. Pode fazer, é uma coisa até interessante para reduzir ainda mais o nosso código e a gente aumentar a forma, melhorar como a gente reaproveita o código. E aí a gente já prossegue aqui, a gente tem que ver uma coisa. User ID e Institution ID são campos inteiros, só que a gente não vai pedir para o usuário digitar esse valor no formulário. Por enquanto, nós vamos fazer isso aqui como campo input nesse vídeo para a gente testar a funcionalidade de cadastro, só para a gente ver se ele está realmente persistindo no banco ou não. E aí no próximo vídeo a gente vai criar a nossa estrutura de template para ele receber o select box dessa forma e ele enviar o valor inteiro e apresentar para o usuário o campo de texto, beleza? Então vamos lá, o label deixa aqui como user, como a gente vai usar só isso aqui enquanto a gente está fazendo esse teste, a gente não precisa preocupar muito com os textos que nós vamos ter aqui. Então user, e aqui o institution ID, instituição, e aí vamos ver o que isso aqui vai gerar para a gente na tela. A gente já pode pôr até a rota que é group.store e vamos ver o que ele vai apresentar para a gente aqui. Ele já tem lá o nome do grupo, user, instituição, e aí faltou só um campo de envio, que é um submit. Vou copiar ele aqui, porque não tem por que a gente reescrever ele inteiro aqui, não tem muita necessidade. E agora sim, a gente tem o nome do grupo, user, instituição e o botão de cadastrar. Vamos verificar então agora o nosso controller, como que ele está, e vamos implementar o nosso service também. Então http controllers groups controller. Aqui a gente tem o método index da forma como ele já veio, método store da mesma forma. Lembrando, vamos aproveitar aqui o nosso institution controller e repara o seguinte, a gente tem trabalhado com uma outra estrutura diferente da que vem preparada pelo L5 repository. Se você não está acompanhando os vídeos, eu recomendo que você assista alguns aí para trás para você ver como é que a gente implementou essa estrutura de código, porque a gente vai fazer ela aqui agora. E como a gente já fez ela algumas vezes, a gente vai reaproveitar um pouco de código, fazendo alguns Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente otimizar. A primeira coisa, a gente vai mudar o método index para deixar ele padronizado. Apesar que dessa forma como ele está, ele funciona, a gente vai padronizar o código para a gente não ficar confuso no que a gente tem feito. Então vamos lá. Tira a nossa criteria, depois a gente vai entender como é que a gente usa ela. Esse request once JSON nós não vamos usar, porque a gente não está trabalhando com comunicação via JSON. E aí, return view groups, a gente pode deixar esse compact groups dessa forma, ou então a gente pode deixar como a gente vem escrevendo aqui. Então, groups recebe groups. E aí, se você não lembra, o motivo de eu gostar de escrever desta forma aqui é que eu posso ter uma variável com o nome dentro do meu controller e passar o valor real que eu vou usar lá na view. De vez em quando isso pode ser interessante, principalmente pelo fato de você deixar explícito o nome que você está utilizando nessa comunicação. Eu gosto de deixar isso bem claro na tela, assim como as rotas, sempre que possível eu deixo a declaração explícita. Isso é interessante principalmente quando às vezes você tem uma equipe que as pessoas não estão 100% familiarizadas com o framework ainda, e coisas desse tipo. Facilita a leitura, facilita a interpretação, e eu acho que isso é muito bom para um software, beleza? Então agora o index a gente já fez, vamos para o store, a gente pode trazer a nossa colinha junto, sem contar também que ele fica um pouquinho mais enxuto, né? A gente consegue perceber. Então vamos lá, a gente pode tirar esse try cat daqui, pode tirar toda essa parada daqui e vamos escrever tudo isso aqui. Então cria uma request, eu vou aproveitar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai. Isso aqui repete bastante e a gente pode utilizar isso. O
que a gente tem feito? A gente criou uma variável request, que ela vai lá no nosso service e solicita um cadastro. Ele envia todos os dados que foram enviados via formulário, e aí então ele vai verificar se houve sucesso. Se houve sucesso, ele vai atribuir uma variável group com o valor do grupo que foi criado, ou seja, com o objeto grupo que foi criado, que ele está dentro de request data. Se não tivermos sucesso, a variável group vai receber um valor null, e aí então a gente traz aqui no nosso section success o valor de sucesso, que é um valor verdadeiro ou falso, e a mensagem de sucesso ou de erro que a gente gerou lá no nosso service. E aqui a gente retorna para a nossa rota group index, para a gente poder apresentar a listagem de dados novamente. Então vamos seguir o método show. A gente, por enquanto, não tem nada para implementar aqui, a gente pode deixar ele até em branco se quiser. O método edit nós não vamos usar por enquanto, a gente vai fazer uma edição sem necessidade desse método quando a gente começar a implementar as edições. E o método update, a gente pode vir trabalhar nele. Na instituição também a gente não fez, é verdade, a gente ainda não fez as edições, então vamos deixar esses métodos por enquanto. E vamos lá no destroy, que é que a gente já tem trabalhado. Delete this repository, a gente só vai remover aqui esse once.json. E aí, ao invés de ter um redirect back, a gente vai usar esse mesmo redirect que a gente fez aqui no store. Aqui a gente vai fazer um redirect para grow index. Aqui no nosso institution controller, a gente pode fazer a mesma coisa. Remove esse código aqui. E aí, aqui é institution index. Beleza? Aí a gente só faz a solicitação de remoção e retorna para a nossa view index, ok? Então agora a gente já pode tirar essa coluna daqui, single, ok? E voltando lá no nosso front-end, a gente pode testar. A gente tem o grupo 1, usuário 1, instituição 1. Vamos ver o que isso aqui vai gerar para nós. This action is unauthorized. Sei lá que porra, como é que fala isso? Bom, a gente já viu o que esse erro representa, mas vamos com calma, para que às vezes a gente não lembra exatamente. E vamos lá então. Ação não autorizada. Qual ação? Todo controle ele tem os métodos que representam ações no nosso sistema. E o nosso método store ele tem uma group create request, ou seja, isso aqui é uma classe que ela está aqui, ó, http requests, e aqui ela está group create request, e ela tem uma irmã que é a update request, e eles têm um método authorize, e esse método authorize ele diz se ele vai autorizar ou não o usuário a acessar aquilo lá. A gente tem que implementar essa regra de negócio. E por enquanto nós não estamos implementando, então a gente só vai deixar ele executar, e futuramente a gente faz a política de dados, a política de autorização do nosso sistema, ok? E aí a gente pode fazer aqui nesta estrutura que ele já sugere para nós, ou a gente pode fazer de uma outra forma. Quando chegar nesse ponto a gente pensa nisso daí. Então voltando lá no nosso Groups Controller, a gente pode manter a nossa classe, e aí vamos voltar para o nosso browser e vamos enviar de novo essa requisição. A gente está nessa página 1 e tenta o cadastro. E aí vamos ver, o Groups Controller não conhece a propriedade service. Por quê? Se você está implementando aí o seu software e você se depara com esse erro, quer dizer que a gente esqueceu de escrever o nosso service de grupos. Afinal de contas, a gente faz uma utilização dele aqui, this service, e a gente não instanciou esse objeto aqui nas variáveis da nossa classe, e também a gente não criou ele. Então vamos lá, protected service, e a gente tem que trazer ele aqui, ó, group service. A gente faz a transferência da variável local para a variável da classe. Então this service
recebe a atribuição de service. Beleza, se a gente for atualizar isso aqui, ainda vai persistir o erro. Ele vai dizer, ó, a classe grupo service não existe. E realmente ela não vai existir porque eu escrevi até o nome dela errado. Ela nem existe, eu já errei o nome dela. É group service. E aí, onde que essas classes services nossas estão? Em services, e lá dentro estão todas elas. Ou seja, a gente precisa criar. Então vamos lá. New file group service.php. Então a gente abre um arquivo PHP. Primeira coisa, a gente chama o namespace da nossa classe, que é app services. E a gente abre a nossa classe. Class group service. Bom, a classe já existe. Então a gente já pode vir aqui no group controller e chamar ele aqui, ó, use app services group service. E aqui isso já vai existir. Se a gente atualizar essa página, ele vai dar outros erros ali, que a gente ainda não terminou de implementar a nossa classe, e ele está dizendo, ó, não existe o método store. E realmente não existe, a gente não criou. Então vamos lá. Uma coisa que eu venho sugerindo é que você sempre implemente uma classe nova, observando a outra, afinal de contas, elas seguem um padrão. Então vamos lá. Aliás, essa classe que está aberta não é a classe que você tem que se basear, é essa daqui. Então elas vão sempre seguir um padrão e a gente pode até aproveitar, por exemplo, principalmente esses uses que a gente faz aqui. Isso é uma coisa que geralmente causa aí na hora que você vai digitar isso na mão e tudo mais. E a gente sempre vai trazer um repository, um validator e o validator interface. Essa classe aqui ela vai ser exatamente a mesma em todos os services, e aí o que vai mudar é o repository e o validator, que vai ser relativo ao a nossa entidade, que no caso é group. Então group validator e group repository. E aí a gente já tem essas classes aqui sendo conhecidas pelo nosso group service. A gente pode instanciar nossos objetos, a gente pode declarar, na verdade, nossos atributos. Então, private repository private validator. E agora a gente cria o nosso método construtor public function construct. E o que a gente vai fazer aqui no nosso construtor? Instanciar essas duas classes aqui, a gente não ter que ficar instanciando elas dentro dos nossos métodos. Então lá, group repository, group validator, mesma coisa agora, a gente vai transferir as variáveis do escopo local do método para a nossa classe. Então this repository this validator recebe repository e validator. Nesse ponto a gente já tem o construtor fazendo a nossa instância de objeto para nós, e agora a gente já pode criar o nosso método store. Então public function store. Aqui vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar um pouquinho também. A gente tem essa estrutura de try catch. Então deixa ela aqui, ó, o catch, e a gente tem um try. Você não consegue entender muito bem o que está acontecendo nesse bloco de código. A gente está tratando alguns erros caso gerem exceções do tipo, por exemplo, char exception, validator exception e uma exception da classe exception, que praticamente vai ser quase todos os erros. Então ele vai tentar interpretar este erro para nós e levar para a nossa tela sem quebrar a aplicação. De forma bem básica, é isso que a gente faz aqui nesse código. Se você ainda continua com uma dúvida e quer entender melhor sobre o que a gente está fazendo aqui, comenta aí nos comentários do vídeo, que aí quem sabe eu faço um vídeo específico só de validação de erros, beleza? E aí, voltando já ao nosso foco, depois que a gente fez o bloco de validação aqui das exceções, a gente tem que fazer simplesmente o cadastro, que quem faz isso para nós é o repository. A gente vai chamar o this repository create,
E esse create ele pede um array. Então a gente vai passar uma variável data que vai ser um array. Então a gente pode até definir aqui, se você estiver usando o PHP 7, por exemplo, a gente pode trabalhar com a tipagem de dados. Então a gente tem um array data, e aí a gente pode até dizer o que a gente retorna. Ó, a gente vai retornar aqui um array. Isso o PHP 7 permite que a gente faça. Então vamos lá, a gente tem um array data, e aí a gente diz aqui, ó, group recebe este retorno aqui. Só que group é um objeto da classe group que vai ser criado. E a gente diz que o nosso método vai retornar um array. Então a gente tem que vir aqui, ó, return array. Beleza, então já está ok. O que esse array vai retornar para nós? Se a gente for lá no groups controller, a gente já até implementou o retorno. A gente está dizendo, olha, é o seguinte, ó, ele vai retornar um success, message, ele vai retornar esses objetos aqui para nós, ó, data, success e messages. Então a gente tem que criar essas entradas que a gente tem aqui no Institution Service, um exemplo que a gente já implementou. Para não correr o risco de digitação, eu vou copiar e colar. Então, success true, message, grupo criado, e o data é o nosso group. E aqui a gente ainda também precisa fazer a nossa validação, que eu também vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para evitar erro de digitação, beleza? E a gente está dizendo aqui, ó, this validator, ele vai acessar o nosso validator, ele vai passar o nosso array de dados e ele vai fazer uma validação com as regras create. A gente vai pegar o role create aqui no nosso validator. A gente tem um group validator e a gente precisa aqui, ó, neste ponto, criar as nossas entradas aqui. Então a gente tem lá name, user ID e institution ID. Quais são as regras de validação aqui para estes campos? Só fazer uma indentação aqui para ficar bonitinho. Afinal de contas, código organizado é uma maravilha. E vamos lá. A primeira regra é que todos os campos são required, ou seja, são obrigatórios, required. Depois a gente pode passar uma segunda regra para user ID e institution ID, que é a regra exists. O que essa regra quer dizer? A gente vai verificar se o valor informado nesse campo existe em alguma tabela. E como é que a gente faz isso? Exists, dois pontos, o nome da tabela, então nome tabela, vírgula, o campo que vai ser verificado, que no nosso caso é o ID. Afinal de contas, você deve ter entendido, a gente está verificando se existe uma chave estrangeira aqui. E o nome da nossa tabela é, para user ID, é users, e para instituição, é institutions. E beleza! Agora, a gente já pode testar e ver o que vai acontecer. Vamos fazer um refresh e vamos ver se ele dá um erro para nós. Ó, a classe app services group services does not exist. Então ele está dizendo que ela não existe e a gente tem que procurar o porquê. A primeira coisa, já verifiquei o nome, se está escrito correto. Vamos ver então. Institution Service, a gente pode apagar não, né? Fechar. E vamos lá no nosso Group Controller. A gente chama App Services Group Service. A classe está correta. Então a gente pode ter um erro de escrita aqui. E realmente é um erro de sintaxe aqui. Já deu para ver até que ele trocou a cor do try. Está faltando uma chave aqui. Provavelmente é esse o erro e somente esse. Validate exception, então ele deu um erro de validação. E aí, o porquê que ele deu o erro na tela aqui e ele não apresentou o erro tratado? Porque a gente não convidou a classe aqui dentro do service. Então vamos ver se alguma dessas aqui tem, ó. Validator exception e carry exception. Vamos levar ela lá para o nosso group service. Essas classes aqui, vamos deixar isso organizadinho. Isso aqui a ordem não vai fazer muita diferença não, gente. Aliás, não vai fazer diferença nenhuma. Só para ficar bonitinho mesmo o código. Vamos ver então agora o que acontece. Como a nossa view a gente não implementou a exibição de erros na tela, ele não vai apresentar o erro que aconteceu. E aí a gente pode fazer um debug disso daqui da seguinte forma.
dumping die e vamos lá, qualquer valor, 1 em 1 para a gente reproduzir o erro. Ele já caiu, ó, o validate exception, message back, e ele tem a mensagem aqui para nós, ó, institution ID, e ele está dizendo, ó, o valor selecionado é inválido, ou seja, aquela instituição não existe. Então, abrir uma nova aba aqui no nosso sistema e vamos ver. Aliás, não, login a gente já tem, né? Vamos ver. Eu não lembro a nossa dashboard. Isso. Então vamos lá nas instituições. Vamos ver, o único IT que a gente tem cadastrado é o ID6. Então por isso que ele não está deixando a gente cadastrar ele aqui. Então vamos lá, instituição 6. Só para a gente testar, vamos pôr um usuário 99 aqui, ó. Ele vai dar um outro erro. Agora com certeza não vai ser da instituição, vai ser do user ID. Tá vendo? Ele verificou na tabela aquele valor 99 não existe. E aí ele não prossegue. Vamos voltar para o valor 1. E agora vamos cadastrar. Ele não lançou erro na tela. Ou seja, ele não caiu nesse momento aqui. E o nosso cadastro foi executado. No próximo vídeo, a gente vai fazer a listagem dos grupos cadastrados. E aí, se der tempo, a gente já faz também a implementação do Select Box na nossa tela, beleza? Só aquele recadinho de finalização. Se você ainda não está inscrito no canal e assistiu até agora esse vídeo, vale a pena se inscrever, não vale? Também, se você quer entrar no grupo do Facebook ou do WhatsApp, vai ter o link aqui embaixo. E também não deixe de se inscrever na lista de e-mail e também de seguir o perfil do Instagram aqui do canal, beleza? Que lá a gente vai compartilhar conteúdo sobre gestão de projetos, sobre empreendedorismo, só que vai ser um conteúdo um pouco mais dinâmico via live do Instagram, beleza? Então, aquele abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo! Esse vídeo deve ter ficado com umas 2 horas de vídeo.